Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é: só existe um mestre e um só evangelho. Estamos em um tempo em que as pessoas estão correndo para todo o canto à procura de um mestre espiritual. As pessoas fazem isso por falta de conhecimento. Essas pessoas acabam nas mãos de aproveitadores religiosos como ovelhas nas garras de lobos. São pregadores da lei de Moisés e são inventores de doutrinas sem valor. Eles ignoram o evangelho que nos foi apresentado pelo apóstolo Paulo. Confira o que está escrito em Gálatas 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Por isso Paulo repreendia Cefas. O sistema religioso diz hoje que existem profetas, mas os profetas duraram até João. O apóstolo Paulo recebeu de Cristo o dom de profecia, mas ele não era profeta. Ele era apóstolo do Cristo ressuscitado, apóstolo dos gentios. Confira o que diz em Mateus 10, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Os apóstolos de Jesus foram apóstolos da circuncisão. Todos eles foram enviados por Jesus somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, somente aos judeus. Porém, o apóstolo Paulo foi enviado aos gentios. Tem muitos pregadores dizendo que Pedro era profeta, mas Pedro não era profeta. Pedro simplesmente ele era apóstolo. Então, meu amigo, saiba que nem Pedro, nem Paulo e nenhum pastor, bispo, padre ou apóstolo é mestre. Porque mestre só existe um, que é Jesus Cristo, o ressuscitado. Confira o que diz em Gálatas 2, versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Paulo repreendia Cefas porque Cefas estava obrigando as pessoas a viverem como judeus, segundo as doutrinas da lei, sendo que nem ele mesmo conseguia cumpri-las. E hoje nada mudou. Os fariseus religiosos atuais usam os preceitos da lei de Moisés para obrigarem os seus seguidores a cumprirem ordenanças da lei de Moisés, como unção com óleo, dízimo, batismo nas águas, ceia, campanhas e outros tipos mais de preceitos da lei de Moisés. Saiba, meu amigo, que se você vive pela lei, você não está na verdade do Evangelho da Graça. Você está vivendo uma mentira. Confira o que diz em Efésios 2, versículo 11. Diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircunciso por aqueles que se intitulam circunciso na carne, por mãos humanas. Versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Perceba que os gentios não se aproximaram de Cristo pelo batismo nas águas. Eles se aproximaram foi pelo sangue derramado na cruz. Veja o que diz o versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado parede de separação que estava no meio, a inimizade.
Versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Confira também Colossenses 2, versículo 13, que diz: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Paulo falava aos gentios que nasceram antes da cruz e que estavam vivos depois da cruz. Confira o que diz o versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encerrando-o na cruz. Então saiba que se a dívida foi paga na cruz, nós não temos mais nada a pagar. Somos livres, não temos que pagar dízimo algum. Mas o sistema religioso quer receber, dizendo que você deve pagar. E saiba que isso que eles querem receber é para eles pagarem as suas contas. Isso é extorquir as pessoas. Confira o que diz em Hebreus 7, versículo 18. Diz o seguinte: Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Versículo 19. Porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pelo qual nos chegamos a Deus. Perceba que a lei não aperfeiçoava nada. Por isso foi substituída pela graça de Deus, que é superior à lei. Portanto, nós, os que cremos em Cristo Jesus, somos um com Ele, pela graça de Deus, um só Espírito. Sendo assim, nos tornamos filhos de Deus. Qualquer pregador que prega a ordenança é enganador, não está em Cristo. A verdade foi dada ao apóstolo Paulo. Este é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o verdadeiro Evangelho. Confira o que diz em Gálatas 2, versículo 2. Diz o seguinte: Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que precisam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Não podemos misturar a lei de Moisés com a graça de Cristo. Por isso é correr em vão. Confira também o que diz em 2 Coríntios 11, versículo 10. Diz o seguinte: A verdade de Cristo está em mim. Por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. A verdade do Evangelho estava em Paulo, por isso ele se tornou uma ameaça aos religiosos. Tudo o que for contra o que Paulo pregou está fora de Cristo. Veja o que diz em Gálatas 1,6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Veja, os religiosos pervertiam o evangelho de Cristo e levavam o povo a também fazer a mesma coisa. Veja o que diz em Gálatas 1,8. Mas, ainda que nós ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Portanto, meu amigo, só existe um só mestre e um só evangelho. O resto é anátema, é mentiroso. Confira o que diz em João 5, versículo 25. Diz o seguinte: em verdade vos digo, que já vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que a ouvirem viverão. Bem, meu amigo, creio que você ouviu este vídeo até aqui e a sua mente estava confusa.
porque o sistema religioso colocou fermento nela, tentando matar a sua alma. Mas mesmo assim, se você crê no Cristo ressuscitado e crê que você é um escolhido de Deus e entendeu o Evangelho da graça de Deus, se você ouviu esta voz, mesmo que esteja morto, no sistema religioso você terá a vida eterna, porque você é filho e Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Portanto, creio que agora você está com os olhos e a sua mente iluminada pelo Evangelho da graça de Deus. E creio que você entendeu que só há um mestre e um só Evangelho. Vou parando por aqui. Por hoje é só, fique com Deus e até o próximo vídeo.